Olá, quarta semana, o corpo em relaxamento. Muitas coisas a serem pensadas, muitas coisas a serem compiladas, muitas coisas a serem ditas. Começo pelo poema de Alberto Caeiro, onde ele diz, em seu conjunto de poemas chamado Guardador de Rebanhos: sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos, e os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva, e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade, e sou feliz. Guardador de rebanhos. E nesse poema, quando ele diz que meus pensamentos são todos sensações, né? É um pulo para fora da racionalidade. Quando a mente não está ocupada pensando, se lembrando, planejando, julgando, calculando, etc., né? Há a possibilidade da mente, de fato, se fundir com a sensação, ou seja, com a realidade, né? E se a mente se funde de fato com a sensação na ausência de outros movimentos da mente, é como se os pensamentos de fato se tornassem todos sensações. Não é que eles se tornam sensações, é que eles deixam de ser pensamentos em essência e se tornam pura percepção, pura contemplação. Esse é um estado onde a mente se relaxa de suas funções, né? E ela se torna pura atenção. Ele diz em outro momento: sinto todo o meu corpo deitado na realidade, e nessa condição diz: sei a verdade e sou feliz. Uma passagem bonita. O yoga vai falar muito sobre esse estado de felicidade que advém justamente dessa integração, desse estado de presença, ou desse estado de imersão na realidade, né? Talvez seja mais ou menos isso que o yoga chame de samadhi, né? Falaremos mais dessas coisas mais para frente. Por enquanto estamos mais ligados ao corpo. Falamos do corpo em movimento, o corpo em alongamento e agora o corpo em relaxamento, como meios de nos ajudar a nos aproximarmos do nosso corpo de sensações, né? Esse tipo de corpo vivo que só existe no instante que é observado. Não é detectável senão pela própria percepção. Esse é o corpo de sensações. Por enquanto, a gente ainda está tratando didaticamente coisas separadas que não podem se separar, mas por um exercício didático estão sendo separadas, como o corpo em movimento, o corpo em alongamento, o corpo em relaxamento. Na verdade, essas coisas elas logo mais vão se integrando numa única experiência chamada asana. O asana reúne tudo isso. O relaxamento é uma função muito importante do corpo. Não é alguma coisa exclusiva do yoga, claro, né? Mas sim algo de uma natureza espontânea, natural de um corpo vivo, não só do humano, inclusive, né? Na natureza, pela lei do mínimo esforço, se uma parte do corpo não está sendo utilizada, ela deveria permanecer relaxada. A capacidade de contrair e descontrair imediatamente. Contrai no uso, descontrai no desuso. Ativa quando precisa, desativa quando não precisa. Como as patas de um felino enquanto caminha. Já viram as patas de um felino caminhando? Ou de um animal qualquer, cachorro, enfim. Mas me lembro agora de um felino caminhando. Ele, ao fazer o movimento, faz o movimento com a pata completamente relaxada e só vai ativar lá no final quando vai encostar e apoiar a pata no chão. E quando vai tirar novamente, ela sobe completamente relaxada, pendurada. A gente não consegue fazer isso, né? Por mais que a gente tente, é algo assim que se torna difícil para nós, que nós temos algo que ao mesmo tempo nos diferencia, mas também nos atrapalha de fazer certas coisas que os animais fazem com tanta maestria.
Não é possível, por exemplo, imaginar um animal selvagem fazendo mais força do que precisa, né? Imaginar um pássaro fazendo mais força do que precisaria para voar, ou um guepardo fazendo mais força do que precisaria para correr, ou então um macaco para saltar de uma árvore, né? A força feita é a força necessária, não outra, justamente porque não existe sequer a possibilidade de ser diferente disso. É sempre o necessário. Mas nós, humanos, nós não somos assim. Nós temos algo interno que tem vontades, que tem desejos, que tem saberes, que se compara, que compete, que se exibe, que revida, que guarda rancor, que se amargura, etc. Temos essas coisas. E, por fim, essas coisas nos criam padrões corporais, comportamentais, que não vêm do âmbito das coisas naturais, né? Mas vêm do âmbito das coisas do pensamento, das coisas da mente. No Dattatreya Yoga Shastra, um texto de Hatha Yoga do século XIII, um dos mais antigos, texto, por acaso, que é o primeiro a ser estudado nos estudos teóricos das segundas à noite, tem uma parte que se chama Laya Yoga, ou seja, o yoga da dissolução. Nesse trecho ele fala de técnicas que eram consideradas esotéricas naquele contexto, entre elas deitar-se de costas no chão como um cadáver. Aparentemente, então, o Shavasana, essa postura do morto, a postura do cadáver que nós conhecemos tão bem hoje, ela primeiro aparece como uma técnica de dissolução e posteriormente ela é incorporada aos asanas propriamente ditos. Mas era lá tratada como uma técnica de dissolução, não pelo relaxamento, né? Não pelo relaxamento, mas pelo efeito e pela importância, né, desse relaxamento radical que ele é interpretado, né, como uma dissolução, dissolução de vários aspectos. A gente vai falar um pouco sobre estas coisas agora. Tem muitos aspectos que nos interessam, né? Eu vou enumerá-los aqui, alguns deles, e uma compilação de coisas, tá? Então tem uma lista aqui de elementos. Primeiro, a relação do relaxamento com o corpo de sensações, ela se dá justamente porque a sensação não é alguma coisa que se faça, né? Não é uma ação. E o relaxamento, ele está ligado exatamente com a não ação. Tá? Então, ao relaxar, nos desidentificamos desse fazedor de ações, já que não há nada a ser feito, e abrimos espaço, então, para perceber esse observador. Né? Esse observador, que é justamente esse que se vincula ao corpo de sensações. As sensações estão lá, né? Elas estão acontecendo. As sensações são a manifestação do corpo vivo, elas estão aqui, acontecendo agora. Eu não percebo porque não há esse vínculo do observador. O relaxamento ele vai cortando, ele vai reduzindo a importância desse aspecto do eu que faz, né? E abre espaço para esse observador. E como o corpo de sensações ele não é alguma coisa ligada ao fazer, ele se abre. Ao relaxar, procurar remover também qualquer tipo de intenção de movimento, né? E procuramos não ficar num estado também de prontidão, como se fosse executar uma ação a qualquer momento. Então, se livrar também dessa intenção, da própria intenção do movimento, porque ela também nos coloca num certo estado de prontidão. E aí o relaxamento não acontece por completo. O ato de fazer, né, nos conecta com um nível mais grosseiro de nós mesmos. O relaxamento desses atos, ele nos dá a chance de alcançar níveis mais sutis. Muito bom. Ponto 2. O relaxamento precisa ser consciente. Então, aquela pergunta, não pode dormir no relaxamento? Não, não pode dormir no relaxamento. Poder pode, mas algumas coisas não vão acontecer se dormir no relaxamento. Sustentamos tensões que nós nem sabemos que carregamos, né? Esse é o ponto. A gente sustenta inconscientemente essas tensões. E elas vão permanecendo no corpo.
Dormir não é suficiente para relaxar, pois o padrão inconsciente, que também opera durante o sono, é de preservar essas tensões que estão instaladas aí. Né? Carregamos essas tensões. Aonde? Depende, cada pessoa é em um lugar, nas mandíbulas, nos ombros, na testa, não sei. Né? O fato é que carregamos. E para restabelecer uma certa condição mais relaxada, uma condição mais saudável, a gente precisa romper com esses padrões. E isso só pode ser feito conscientemente. Inconscientemente, sigo carregando. Conscientemente, várias vezes, né, numa prática, com uma certa constância, isso pode ir sendo, de alguma maneira, restabelecido, desfeito. Ponto 3. Relaxamento abre espaço para romper automatismos e condicionamentos. Está ligado com o item 2, né? Mas aqui aprofundando um pouco mais nessa questão dos automatismos e condicionamentos. Por exemplo, as nossas expressões faciais, ou aquelas configurações do corpo, o nosso jeito, né? Tem relação com o que vivemos, tem relação com a forma como nos envolvemos, tem relação com as pessoas que convivemos, imitação. Né? Relaxar esses padrões, de alguma forma, é se soltar também dessas marcas. Então, o relaxamento, ele também implica em se desfazer, né? Ou pelo menos momentaneamente se desfazer, destas expressões, né? Destas marcas, se soltar dessas marcas. Um relaxamento das expressões que nos identificam com aspectos conhecidos do nosso eu. Essa é a forma como nós nos conhecemos, como nós nos identificamos, nos percebemos e também a forma como nós nos mostramos ao mundo. E isso é algo bastante radical. Algo bastante radical. Relaxar a ponto de se tornar irreconhecível é algo bastante radical, que exige uma certa coragem até. Ponto 4. O relaxamento não é algo absoluto, né? Total, não precisa ser. E quase nunca desejamos essa condição de relaxamento completo do corpo. Raras são as ocasiões, né, onde nós buscamos um relaxamento absoluto, completo do corpo. Mas sustentar uma postura com o menor esforço possível implica em se livrar de toda a carga desnecessária. Né? Então guardem essas expressões, menor esforço possível, é diferente de relaxamento completo. Está associado a se livrar de toda a carga desnecessária, de toda a contração desnecessária. Guarda essa palavra desnecessária, ela é importante. Como a gente vai avaliar o que é necessário e o que é desnecessário? Né? Seguindo, e a gente vai pensando nisso. Também é, né, em outras palavras, então, buscar o máximo relaxamento possível sem perder determinadas configurações do corpo que são importantes de serem mantidas para promover firmeza, leveza, descompressão, verticalidade, entre outras coisas. Então aqui eu estou falando de duas coisas, ou da mesma coisa de duas formas. Sustentar uma postura com o menor esforço possível, né? Ou, em outras palavras, buscar o máximo relaxamento possível sem perder determinadas configurações ou condições do corpo. Tá, então aqui eu dei algumas características, né, como sustentação de firmeza, de leveza, de descompressão, de verticalidade, entre outras. Então, né, o que é necessário e o que é desnecessário? Ele está mais ou menos ligado com isso. Se eu relaxo o meu corpo demasiadamente e eu perco a sensação de leveza, talvez eu tenha relaxado demais. Né? Se eu relaxo o meu corpo exageradamente e eu perco a sensação de descompressão, o corpo se achata, talvez tenha relaxado demais. O relaxamento ele, não é, ele quase nunca, né, é um estado de abandono do corpo. Em raras situações, a não ser em Shavasana, né, a gente pode buscar essa dissolução, esse certo estado de abandono do corpo e da própria forma como nós o percebemos, mas quase nunca é assim.
saber ou sentir qual é essa contração necessária que deve ser sustentada, é uma das percepções mais finas que a gente pode ter em um asana, né? E a gente vai falar da firmeza daqui a pouco, mas então a gente já fica com isso. Qual é o ponto dessa firmeza? Qual é o ponto dessa contração? Qual é o ponto dessa tensão ou dessa carga que precisa ser mantida para sustentar a verticalidade, para sustentar a altura, para sustentar a leveza, descompressão, né? Pensa na postura de meditação. Não queremos uma postura largada, solta, um corpo amolecido. Queremos firmeza. O relaxamento do excesso de esforço não nos coloca numa condição de passividade ou abandono do corpo, né? Mas sim de uma atividade seletiva. Então, se tem um fio que precisa ser sustentado, tem outras várias partes que podem ser de fato relaxadas, mas aquele eixo não pode ser desfeito, né? É disso que eu estou falando. Então, no lugar certo, na intensidade certa, há uma preservação de uma firmeza, de uma tensão, se a gente quiser chamar assim também. No resto, não. O resto ele pode ser desfeito, o resto pode ser relaxado. E encontrar qual é, então, essa parte que precisa ser sustentada e qual é a intensidade dessa tensão é uma das coisas mais finas de aperfeiçoamento em um asana. Relaxamento não é algo como um liga e desliga, não é sim ou não, né? Mas é uma infinidade de espectros entre um extremo e outro. Não é o liga e o desliga, mas é um infinito, né, de possibilidades entre um extremo e outro. Bom, e aí vem esse paradoxo que eu tenho falado, do relaxamento versus a firmeza, onde aparentemente, né, sensações opostas se encontram numa mesma postura. Relaxamento e firmeza parecem opostas, mas é justamente esse paradoxo que a gente quer resolver no corpo, não racionalmente, mas no corpo. E a gente não busca na postura um meio termo entre o relaxamento e a firmeza, né? Mais ou menos relaxado, mais ou menos firme, a gente encontra um meio termo ali, onde as coisas coexistem. Não. Mas é o máximo de relaxamento de um lado, o máximo de firmeza, simultaneamente, numa mesma experiência, né? Bom, isso é um dos aspectos fundamentais do asana. Quinto ponto, o relaxamento do corpo leva ao relaxamento da respiração, saindo do controle e reconhecendo que a respiração é um mecanismo autônomo e que segue o ritmo de demandas metabólicas do corpo, e não o ritmo dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas interferências. Nós podemos interferir, né? Temos esse controle, mas saber relaxar a respiração e deixar que ela aconteça de forma autônoma, né? Seguindo esses impulsos que produzem inspiração, que produzem expiração, esses impulsos do corpo. Isso é algo importante. Então, o relaxamento não é uma coisa da natureza só do corpo, mas ele também é da natureza da respiração. Não que a respiração não seja uma função do corpo, né? Mas abrange, né? Esse relaxamento da respiração, é claro. E o oposto também é verdadeiro. O relaxamento da respiração contribui para o relaxamento do corpo. Essas coisas andam de mãos dadas. O relaxamento do corpo tem relação com o relaxamento da mente. Ao nos afastarmos um pouco mais desse aspecto fazedor do eu, né, esse que faz, quando não há nada a ser feito, uma série de aspectos da nossa personalidade que são ligados a esses aspectos racionais, como os nossos saberes, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos quereres, eles se tornam inativos, né? Então, quando o fazedor sai de cena, uma série de coisas também caem. E ao se desfazer radicalmente desses padrões e expressões, nós vamos relaxando aspectos da mente que se vinculam justamente a esses padrões. O fazedor não está somente nas ações do corpo, mas também nas ações da mente, como memórias, planos, projeções, raciocínios, julgamentos, cálculos, etc., né? E ao relaxar tudo isso,
Não há nada que precise ser feito em relação a essas funções. Bom, o fato de não haver nada que precise ser feito não é uma condição suficiente para o relaxamento acontecer, mas ela é um ponto de partida, né? Não há nada a ser feito no corpo. Tá, quando a gente compreende isso corporalmente, o corpo relaxa. Não há nada a ser feito na mente, eu não estou calculando, não estou projetando, não estou raciocinando. Né? Então a mente pode se relaxar. É uma tomada de consciência que em algum momento vai acontecendo. Bom, e a mente, ao relaxar, ela se torna pura atenção e se aproxima do que disse Cairo, né? É, os pensamentos são todos sensações. A mente se torna pura atenção. Atenção do que está acontecendo ali naquele momento. Não do que eu estou fazendo, mas do que está acontecendo. 7. E último. O relaxamento dos sentidos, sentimentos e emoções também leva ao relaxamento do corpo. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Né? Relaxar os olhos, já que não há nada a ser visto. A língua, já que não há nada a ser dito. Os ombros, já que não há nada a ser carregado. E alguns outros caminhos, o relaxamento do ânus para dentro, na direção do intestino grosso, que está muito vinculado, muito perto à base da coluna, né? Relaxamento da base da coluna como consequência. Relaxamento do interior do abdômen, como no nível do estômago. Relaxamento do interior do tórax, como no nível do coração. Relaxamento da garganta, tantas coisas, né, presentes nessa região. Cabeça. São exemplos de caminhos de relaxamento. Então, intimamente ligados com os sentidos, né, com as emoções, com os sentimentos. E finalizando, parafraseando o professor José Antônio Fila, quando ele diz: solta as amarras e deixa correr. Então a gente fica com essa imagem. Solta as amarras e deixa correr. Se a gente vai, de alguma maneira, tornando essa frase viva, isso vai produzindo também algum tipo de efeito no corpo. Solta as amarras e deixa correr. Muito bem. Então, assim, eu trago esses pontos, essas reflexões a respeito do corpo em relaxamento. E, e a partir daí, né, então depois do corpo em movimento, alongamento, relaxamento, a gente já pode começar a juntar essas coisas. O que o yoga chama de asana e que reúne tudo isso e outras coisas mais. Então espero ter contribuído para reflexões, pensamentos, entendimentos, compreensões que se vinculam à prática em essência, né? Que contribuam para compreender aquilo que nós temos praticado nos nossos encontros. Então, nos vemos nas práticas. Até lá.